lhes convido para abrir suas Bíblias comigo. Vamos ao Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu lhe convido a me ajudar neste momento, orando ao Senhor. Pai Celestial, obrigado por este momento. Obrigado por estes instantes que podemos aprender na Tua Palavra. Eu te peço direção, eu te peço que nos ajudes, peço-te, Espírito Santo, que ilumines a nossa mente, abra o nosso entendimento, para receber a palavra do Senhor e aplicar esta palavra aos nossos corações. Acalma-nos, aquieta-nos e ajuda-nos. Eu oro confiado no Senhor. Amém. Procura-se alguém que se importe. Este é o título para esta mensagem. No texto que nós lemos, escrito por Mateus, existem 4 ações, 4 verbos no verso 35. Chamam a nossa atenção: percorrer, ensinar, pregar e curar. Isso indica que Jesus se movimentava. Ele era dinâmico, portanto. Ia até as pessoas, ele ia também à sinagoga. Ele também foi a um tanque chamado Betesda, onde ali um grande número de doentes esperava pelo mover das águas. Ele também, no caminho, ensinava e ia às casas, portanto, ia até onde estavam as pessoas. Boa parte do tempo, Jesus ensinava e pregava o Evangelho do Reino, isto é, a boa notícia que o Reino de Deus estava entre o povo, a boa notícia sobre Deus ter amado tanto a ponto de enviar seu único Filho para morrer por pecadores, mas depois ressuscitar ao 3º dia. E ele também curava as pessoas de todo tipo de doenças. Depois de passar muito tempo orando pelas pessoas, curando e ensinando, nós lemos o seguinte a respeito de Jesus. E é Lucas quem nos informa em Lucas 4, versos 42 e 43. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam. E quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Jesus era profundamente consciente da sua missão. E ele levava a sério a sua missão. Sobre ele, sobre a sua missão, sobre o seu ministério, profetizou Isaías. Em Isaías 61, versos de 1 a 3, lemos: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros,
para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. O próprio Jesus disse que esse texto era cumprimento das palavras de Isaías a seu respeito, que ele, Jesus, era o cumprimento destas palavras do profeta. Jesus não se esquivava de tratar do doente, ele não excluía ninguém. Ao contrário, ele incluía o enfermo, o necessitado, o cego, o leproso, o de má fama. Todos eram alvos do seu amor e cuidado. Jesus chamava a atenção por ser misericordioso e compassivo. Seu coração era cheio de compaixão, se enchia de compaixão diante das situações. Ao ver gente aflita, desnorteada, açoitada pela situação, ele compadeceu-se e olha para eles com o olhar do pastor, do cuidado, do acolhimento. Jesus preocupou-se em que o povo tivesse uma voz, uma direção e que fosse guiado. Sabem, a ovelha sem pastor não encontra pastagem boa, a melhor pastagem. A ovelha sem pastor não encontra água para saciar sua sede. Também não acha lugar para descanso. E a ovelha sem pastor está exposta aos predadores, não tem segurança. Jesus preocupa-se e se compadece ao ver gente assim, como ovelhas sem pastor. Por isso, ele não apenas indica um pastor, mas faz mais. Ele coloca-se como o bom pastor e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. Jesus é o exemplo para a sua igreja. É o exemplo para os seus discípulos. Como ele, a igreja deve acolher as pessoas, ajudá-las em suas necessidades, pregar as boas novas do reino de Deus, anunciar estas boas novas e nutrir compaixão pelas almas que hoje, nos nossos dias, assim como foi nos dias de Jesus, andam como ovelhas sem pastor. Como verdadeiros discípulos, sigamos o exemplo do nosso Mestre. A igreja tem o privilégio de ser participante da missão de Deus para resgate do mundo perdido, do homem perdido. A igreja foi chamada, foi escolhida, foi eleita para mais do que apenas participante e de quem vai usufruir das bênçãos de Deus. Fomos chamados para agir num mundo que carece de cuidado, de referenciais e de direção. Por isso, procura-se alguém que se importe. Seja esse alguém, seja essa igreja, porque Jesus, o Senhor da igreja, se importa. Este é o convite para você hoje. Seja esse alguém que se importa, seja essa igreja que se importa, porque como nos dias de Jesus, hoje, em nossos dias, as pessoas, a multidão, anda como ovelhas sem pastor. E isso precisa nos encher de compaixão. Quero te convidar a orar comigo, agradecer por esse tempo e colocar-se diante do Senhor como alguém para que seja usado por Ele.
para dirigir, para abençoar, para orientar. E se você faz parte desta multidão que tem andado como ovelha sem pastor, eis o convite nesta hora. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Vem para Jesus, vem para o Senhor. Ele é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Amado Deus, te agradecemos. Te agradeço por estes minutos que passamos juntos, eu e esta pessoa que ouve esta ministração, que ouve esta pregação. Obrigado por esta oportunidade de aprender de Ti, de aprender de que temos um bom pastor. Em Jesus temos um pastor que não só guia, não só dirige, mas que vai além, que dá a sua vida por suas ovelhas. Eu quero um pastor assim. E, Senhor, que esta pessoa que está orando comigo também deseje ser guiada por esse pastor, pelo Senhor Jesus. Porque a boa nova, o Evangelho, é sobre a pessoa de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, o bom pastor, que veio e entregou-se, dando a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter vida. Mas não ficou só nisso. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. E a sua promessa é de que um dia ele voltará para buscar as suas ovelhas. Senhor, ajuda-nos a confiar, a crer nestas palavras. Ajuda-nos a esperar no bom pastor. Que nesse tempo em que faltam tantos referenciais, que nesse tempo em que falta vida, em que as pessoas andam de um lado para outro, como quem não tem direção, sem foco, sem pastor, nós possamos encontrar abrigo, encontrar refúgio, encontrar direção em Jesus, o bom pastor. Que esta pessoa que está orando comigo agora, se por acaso está sem direção, que seja o Senhor a sua direção, que Jesus seja a sua direção, que ela possa apegar-se às suas palavras, porque o Senhor não é como os demais pastores, não é como o mercenário, não é como aquele que usa as ovelhas e depois as abandona. O Senhor é o bom pastor e que está prestes e que está pronto para dar a sua vida por esta pessoa. Ajuda, Senhor, traz conforto, traz ânimo e traz coragem nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, nesse momento de falta de orientação. Que Tu sejas o seu guia, o seu refúgio, a sua orientação, para que possamos andar seguros na Tua mão, para que possamos encontrar boa pastagem, boa comida, bom alimento, para que possamos encontrar água pura, água boa, água que sacia a sede. Em Ti sabemos que podemos encontrar isso. Ajuda-nos a encontrar em Ti lugar de descanso para as nossas almas. Eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Apegue-se ao Senhor. Se você não fez ainda, chame Jesus para ser Senhor da tua vida. Apegue-se a Ele. Dê a Ele o seu tempo, a sua vida, o seu coração. Ele vai passar a morar nele, vai andar contigo e você vai passar a ser dele e ele passará a ser o teu pastor, porque Jesus se importa.